Eu quero falar sobre um dos óleos preferidos, que é o de manjericão. Bom, talvez não seja um dos seus óleos preferidos, mas talvez ele se torne. E o motivo pelo qual eu digo que isso é importante é que eu valorizo. Existem mais de 150 variedades diferentes, dependendo de onde você estuda, mais de 50 a 150 variedades diferentes. E eu acredito que seja o maior número. Mas apenas 3 ou 4 dessas espécies diferentes podem ser utilizadas para óleos essenciais. Quando nós começamos a doTERRA, nós éramos muito seletivos a respeito de quais óleos essenciais teríamos. E apresentamos o manjericão. Ele é um dos meus óleos preferidos. Olha, o quimiotipo, eu vou falar um pouquinho de química. O quimiotipo significa qual é a característica dominante química do óleo essencial. E nós selecionamos o manjericão doce como o quimiotipo do linalol. E ele acalma, ele é suavizante, relaxante, mas ele é muito poderoso na sua interação contra micro-organismos indesejados. E uma das coisas mais comuns, se você tem algum problema no ouvido, nós sabemos, você não pode colocar diretamente no ouvido interno, mas você pode colocar um pouquinho num cotonete e tocar o seu ouvido por fora. E coisas importantes acontecem. Outra coisa é o manjericão tropical, é um manjericão exótico, e o metachavicol é o quimiotipo típico desse óleo tropical. E esse tipo de manjericão pode representar 90% de metachavicol. Então, faz sentido porque nós estamos fazendo essas escolhas. E para ter menos de metade de 1%. Então, nós temos muito pouco benefício. Bom, eu vou ser arrojado agora. Eu estou cansado. Eu estou cansado das pessoas não entenderem os princípios básicos dos óleos essenciais. Eu estou cansado das pessoas dizerem que o manjericão tropical é a mesma coisa do manjericão sagrado. Eu já li pesquisas fascinantes dizendo que o manjericão comum não é a mesma coisa que o manjericão tropical. Não é. Infelizmente, felizmente, mas para nós, infelizmente, nós estamos consumidos de saber as diferenças dos óleos essenciais. Nós conhecemos as diferenças dessas coisas, dos gêneros, dos quimiotipos. Eu adoro aquilo que o Dave Sterling falou, quando nós estamos cercados de uma miríade de pessoas que são brilhantes, que são dedicadas e que são tão comprometidos como vocês e eles. Vocês podem dar um muito obrigado a todos eles, por favor? Bom, no ano passado, na convenção, nós apresentamos um óleo essencial. Vocês se lembram do manjericão sagrado? Bom, agora é um produto permanente da doTERRA. Bom, eu admito, quando eu comecei a examinar o manjericão sagrado, e eu falei um pouquinho o ano passado, bom, é mais um óleo de manjericão, mas em comparação, ele se tornou... Quando eu pensei que ele ia se tornar um óleo permanente, eu comecei a analisá-lo. Quando nós obtemos esses óleos e quando criamos um óleo, é para melhorar a nossa oferta ou, em contexto, a nossa saúde que está associada com isso. Então, o manjericão sagrado é um pouco diferente, ele tem uma química um pouco mais diferente. O manjericão doce tem vários compostos e, na verdade, não existe
Existe um composto químico que é dominante, e cada um deles existe em uma faixa muito próxima, e esses três compostos constituem de 80% a 90% do óleo. Então, é significativo o impacto que eles têm. Eu vou falar um pouquinho sobre por que eu acredito que esse óleo é de valor para nós. Diferentemente do manjericão doce, ele deve ser usado aromaticamente, topicamente, mas não internamente. E alguns acreditam que devemos usá-lo, mas se examinarmos o tipo de química que nós temos ali, lembrem-se, eu disse que em termos de saúde, os óleos essenciais podem ser divididos de duas maneiras diferentes, mas vocês vão aprender mais sobre isso. Uma delas é controlar a expressão da célula, para que nós tenhamos a expressão celular correta, para que possamos formar proteínas corretamente. Se você examinar isso em mais profundidade, há vários anos, nós fizemos uma pesquisa e vimos o genoma completo humano. E mais de 20 mil genes diferentes e 20 óleos diferentes, e nós examinamos cada gene diferente. E nós vimos o que é que estimulava, o que reprimia. Então, começou a dar-nos uma indicação, alguma indicação e conhecimento de como os óleos essenciais podem ser usados de modo mais eficiente. E vocês vão ver isso aqui. Quando você vê aqui, o eugenol é uma expressão, e nós temos suporte celular para que a célula funcione adequadamente. Quando nós usamos o eugenol, quando nós usamos aromaticamente ou topicamente, nesse contexto, nós estimulamos tanto o sistema nervoso autônomo Tá bom. A Emily ganhou um ponto, o Dr. Hill perdeu um ponto. Eu fiquei acordado a noite inteira essa noite. Pense nisso, nesse momento com vocês. Então, se eu tropeçar nas minhas próprias palavras, suporte autônomo é ajudar o corpo a responder adequadamente às circunstâncias adequadas. Quando você vê o beta-cariofileno, é ali que nós vemos na copaíba, por exemplo, aqueles que são brasileiros ou amigos de brasileiros, é o constituinte principal sobre o qual nós falamos em profundidade. Nós temos a mesma resposta, estimula o suporte autônomo, ajudando o corpo a vencer o estresse mais apropriadamente, e também o suporte celular. E talvez nós estejamos não tão familiarizados com a transbeta-elamina, mas é para proteção celular. Ajuda a ter proteção celular. E o motivo pelo qual os óleos essenciais podem ter esse tipo de resultado é que é específico do manjericão sagrado, é por causa da química que vemos dentro do óleo essencial. Lembre-se, nós falamos várias vezes disso. Não é apenas por causa desses três compostos que eu salientei. É a constituição completa que nós encontramos no manjericão sagrado, os elementos, é por isso que ele é tão poderoso. E aprendemos que o manjericão sagrado é adaptogênico. Muitos dos óleos que proporcionamos, esses são apenas alguns deles. Quando nós falamos do olíbano, todos sabemos que ele dá suporte às células, ao funcionamento celular, mas é assim que falamos do olíbano. Quando falamos da lavanda, ela é suavizante, calmante. E quando falamos da copaíba, a interação com o sistema endocannabinoide do corpo, que vocês estão muito familiarizados, e os caminhos
metabólicos e são muito fortes. Eu adoro o manjericão sagrado porque tem os 3 tipos de efeitos. Quando falamos que algo é adaptogênico, ele favorece o funcionamento fisiológico normal do corpo, vai controlar a expressão e vai apoiar também o funcionamento celular. Eu preciso falar disso. Existe uma maneira muito importante de usar o manjericão sagrado, que é a técnica de mãos AromaTouch. E nós temos muitas coisas que vão aparecer aí para vocês, mas se você tiver essa oportunidade de visitar alguém, e se você tiver a oportunidade de aprender e experimentar, experimente então o manjericão sagrado, pelos resultados que você vai obter. Falamos rapidamente